Boa tarde. Hoje nós estamos fazendo a nossa live, nosso papo integrativo sobre o câncer de mama e a visão integrativa. Eu sou a Larissa Cohen, sou nutricionista, trabalho com a visão funcional da nutrição e abordagem integrativa e sou uma das idealizadoras da Health 5D. E junto com a Paula Cohen, que é terapeuta sistêmica, e com a Alessandra Cohen, que é dentista integrativa biológica, nós idealizamos, né, a Health 5D, que é uma comunidade de saúde integrativa. E quem ainda não conhece, pode acessar nosso site e para os profissionais podem se cadastrar. Então ali a gente pode divulgar diversos profissionais da área de saúde integrativa e também quem não é profissional pode se cadastrar como cliente e acessar os profissionais que estão divulgando seus trabalhos lá. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou adicionar aqui a Alessandra Cohen e a Paula Cohen para a gente começar a conversar um pouquinho desse tema tão polêmico, né? Que é o câncer de mama e a... Então, a gente tem algumas coisinhas para conversar com vocês e vocês podem participar. Quem não puder ficar até o final da live, a live fica gravada e também no nosso canal do YouTube. Oi, Alessandra. Boa tarde. Deixa eu chamar a Paula agora. A Paula está entrando, enquanto a Paula vai entrando. Olá. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Então, assim, eu já estava explicando um pouquinho aqui do funcionamento da Health 5D. E sobre esse nosso tema, que é um tema bem especial, né, que a gente vai falar hoje, acho que a gente poderia explicar para quem está assistindo que a gente vai começar falando um pouquinho sobre a nossa visão, o que a gente acredita que seja a saúde integrativa. É claro que estamos só nós três aqui, né? Então, nutricionista, dentista, terapeuta sistêmica, mas essa visão envolve muito mais outros profissionais da área da saúde, com o olhar integrativo. Então, claro que a gente poderia aqui abraçar vários outros profissionais. E quem estiver assistindo a gente quiser compartilhar algum comentário, vai ser muito bem-vindo, tá? Então, diante desse tema, a gente veio postando alguns posts, né, falando sobre a prevenção no sentido da detecção precoce, que se fala hoje em dia, muito mais dentro dessa área da medicina diagnóstica, né, com a mamografia e etc. Mas por que não também pensar na prevenção em si, mantendo os nossos corpos saudáveis, né? E quando a gente fala corpos, a gente está falando do corpo físico, mental, emocional, espiritual, do corpo social. Então, como que a gente pode olhar para isso e também trazer uma saúde integral a fim de prevenir uma série de doenças, inclusive o câncer de mama. E aí, quando a gente olha na visão da nutrição, na visão até mais acadêmica, digamos assim, não só na visão da nutrição, mas a visão acadêmica, quando a gente lê as diretrizes sobre câncer de mama, a gente vê lá que tem elencados alguns fatores de prevenção que tem muita relação com a alimentação. Então, geralmente é para evitar os alimentos ultraprocessados, manter o peso saudável. E aí, manter peso saudável, para quem não sabe, né, não é só ser magrinho, né, mas é ter um peso em que a gente tenha uma quantidade adequada de gordura e uma quantidade adequada de músculo. Então, a gente gerenciar a composição desse peso. E, além disso, se fala em estilo de vida, redução de tabagismo ou cessar tabagismo, limitar consumo de bebida alcoólica e
do ponto de vista da nutrição, a gente vê diversos estudos falando que um padrão alimentar, não só um alimento único, exclusivo, né? Mas um padrão alimentar onde a gente tem mais frutas, vegetais, mais oleaginosas, cereais integrais, que eles estão ligados a uma possível redução de risco de desenvolver esses tipos de câncer, e aí se fala do câncer de mama. E mais especificamente em relação ao câncer de mama, eu vi agora, da gente iniciar a live, tem um artigo recente de 2021 mostrando 2 principais alimentos e que tiveram numa meta-análise, né, num estudo mais aprofundado, 2 alimentos que tiveram mais risco ao desenvolvimento de câncer de mama. E aí o que eles pontuaram é que a carne processada é um alimento que pode aumentar, por ela aumentar a quantidade de substâncias inflamatórias no corpo, e além disso, a quantidade excessiva de leite. Não de produtos do leite, mas de leite em si, né? Pelo leite ser uma fonte muito rica de estrogênios. Fora isso, toda a quantidade de hormônios, né, que se dá aos animais, antibióticos, etc. E isso tudo tem uma ação mais inflamatória no nosso corpo, uma ação mais proliferativa de células e assim podendo levar ao desenvolvimento de câncer. Mas a gente sabe que a gente tem hoje em dia um microbioma de solo muito perturbado, né? Isso, o que é isso? Então, os fungos, bactérias, todos esses pequenos seres que de alguma forma ajudam a gente, sabendo hoje em dia que nós somos mais bactérias do que células, né? Então, tudo isso está muito perturbado com a quantidade de agrotóxico, de poluição. Hoje em dia, a gente tem não só a poluição ambiental, de gás carbônico, etc., mas também a poluição eletromagnética. Então, tudo isso vai gerando um acúmulo, né? Uma bioacumulação, um acúmulo de toxinas que a gente vai recebendo. E aí, de que forma que a alimentação pode combater isso? Então, a gente vai combater com a alimentação, principalmente com a parte de vegetais, prestando atenção se são orgânicos ou não. Então, como a gente está falando do solo empobrecido, principalmente por conta de agrotóxicos, pesticidas, o ideal é que a gente use realmente os orgânicos e que a gente tenha muita atenção aos alimentos que nos fornecem compostos bioativos. O que são esses compostos? São aqueles compostos que a própria planta libera para ela se defender. Então, geralmente, esses condimentinhos que a gente usa, os condimentos naturais, são muito ricos, né? Então, a gente tem a cúrcuma, a gente tem manjericão, tomilho, orégano, salsinha. Todos esses alimentos são muito bem-vindos na nossa alimentação para prevenir qualquer tipo de desordem, né, bioquímica no nosso corpo. Então, a gente pode, sim, usar de forma muito abundante esses alimentos, junto com as frutas, junto com outros vegetais, com os vegetais que a gente conhece mais, né, a rúcula, os vegetais verdes escuros, agrião, enfim. Trazer uma alimentação que seja colorida, diversificada, uma alimentação que não seja só de pacotinho, porque a gente precisa das bactérias, dos micro-organismos que estão nos alimentos que vêm do solo. E quando a gente coloca no pacotinho, a gente está esterilizando esses alimentos. Então, a gente recebe um alimento morto, né, que também não nos fornece nenhum tipo de energia vital. Então, a gente pode entrar um pouquinho nessa área também da energia vital que vem dos alimentos, dos vegetais, das frutas, dos legumes. Então, a gente também está recebendo um tipo de energia da natureza. Uma vez que nós somos de natureza, nós precisamos desse tipo de energia também, né? Não só o contato com a natureza, que a gente fala do grounding, do aterramento, mas também da energia que vem desses alimentos naturais. Então, quanto mais alimentação de pacotinho, menos energia vital a gente tem. E tudo isso, né, mais alimentos de pacotinho, carnes processadas. Então, a gente viu nesse último estudo o leite,
os teores de açúcar, né, dos alimentos, gordura saturada, tudo isso vai alterando a nossa flora intestinal, vai trazendo uma desbiose. Assim, vai gerando inflamação, aumento do estresse oxidativo, às vezes uma diminuição da imunidade, e assim a gente vai tendo uma alteração, né, bioquímica, hormonal, estrutural na proliferação das células, e aí os tumores podem vir a se instalar. Mas além disso tudo que eu estou falando aqui, né, sozinho aqui da alimentação, a gente tem outros fatores que são tão importantes quanto, apesar das diretrizes estarem valorizando muito mais esses cuidados da alimentação, porque eu acho até, inclusive, que são cuidados mais palpáveis, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma boca, a gente não pode esquecer que a gente tem uma cabeça, uma mente, a gente não pode esquecer que a gente tem o corpo espiritual. Então, a Alessandra vai falar um pouquinho para a gente da inserção aí da boca nessa situação, e depois a Paula vai também complementar com a visão dela da terapia sistêmica. Boa tarde, Larissa. Falou bastante, então vou tentar ir mais direto ao ponto. Então, a relação dos dentes, né, com as doenças crônicas, como o câncer de mama e outros cânceres, eles estão relacionados muito com a teoria do terreno biológico, né? Então, a teoria do terreno biológico, ela diz que a gente precisa ter um terreno fértil para desenvolver uma doença. Então, se a gente pensar num terreno que a gente vai plantar, né, frutas, legumes, a gente precisa preparar aquele terreno para aquele terreno ele seja fértil para aquela planta. E assim também é o nosso corpo, com relação às doenças. Então, você precisa ter um terreno propício para desenvolver o câncer de mama ou as outras doenças crônicas. E aí os dentes entram muito nessa linha, né? Porque os dentes fazem parte do corpo, né? Embora a gente não tenha muito essa visão, né? A maioria da área médica, né, não tem muito essa visão de que dente é só dente. A odontologia integrativa e biológica, ela vem fazer realmente essa integração, né, trazer os dentes para o contexto. Então, quando a gente tem infecções, inflamações recorrentes, a gente está alterando esse terreno biológico e deixando ele propício ao desenvolvimento de doenças crônicas como o câncer. Então, a gente vai ter, além de infecções, né, a gente tem a correlação, as integrativas em geral, elas usam muito das terapias milenares, como a medicina tradicional chinesa. Então, quando a gente associa a medicina tradicional chinesa, né, aos dentes, a gente tem também pelos dentes os meridianos passando pelos dentes. Então, a gente tem dentes relacionados à mama, né? Então, esses dentes relacionados à mama, no caso do câncer de mama, a gente deve ter uma atenção especial. Então, no caso de quem tem parentes que tiveram câncer de mama, né, que tem uma genética mais forte, ou se você já teve algum tipo de tumor, alguma alteração em mama, é importante ter atenção com esses dentes. Atenção com infecções mal resolvidas, né? Atenção, mas eu já removi esse dente, mas ainda assim você pode ter uma patologia chamada cavitação, que é ali no lugar da remoção do dente, em vez de você formar osso, você forma um osso necrótico. E esse osso necrótico, ele acaba sinalizando para o corpo uma inflamação. E o sinalizador que ele usa é o mesmo sinalizador que o câncer de mama usa. Então, a gente precisa ter muita atenção, tá? Então, a Érica está perguntando qual dente. Então, são alguns grupos de dentes, tá? São os molares superiores, e os pré-molares inferiores são os dentes relacionados ao meridiano do estômago, o baço pâncreas, que é o meridiano relacionado às mamas, né, as glândulas mamárias. Então, a gente vai ter aí alterações também de tireoide, de estômago, são alterações relacionadas ao mesmo meridiano. Então, a gente tem também para essa teoria da medicina chinesa, né, de que o corpo é muito sábio e ele vai faltando energia nas periferias, né? Então, os primeiros sintomas, eles vão aparecendo em pele, unha, cabelo e dentes. Então, a gente coloca assim, bem, para ficar uma forma mais fácil, como se os dentes fossem fusíveis, né? Então, você está queimando o fusível. Se você já queimou o fusível do dente da mama e você tem uma relação na família, então você está construindo um terreno biológico favorável, um terreno biológico
favorável a um desenvolvimento oncológico. Entendeu? Então, é importante trazer esse olhar para os dentes, nesse sentido de você ter mais atenção e muitas vezes falar assim, mas eu já fiz um tratamento de canal, mas não me incomoda, não dói, ele está lá, não incomoda. É importante olhar até para os pontos assintomáticos, porque muitas vezes a gente tem pontos de infecção assintomáticas, tá? E esse ponto de infecção ele vai ativar o sistema imunológico, ele vai ativar toda essa cascata de alteração do equilíbrio do corpo, dessa homeostase. E mais uma vez, a gente não está exposto a só isso, né? A gente não é só dente. Então, tem tudo que a Larissa falou. Então, se você já tem uma alimentação que não é legal, se você já não consegue fazer exercício, e você tem as outras questões que a Paula vai abordar dentro do campo emocional. Então, isso soma. Isso vai somar dentro desse terreno biológico e vai favorecer esse terreno biológico a ser um terreno mais favorável ao desenvolvimento de doenças crônicas, inclusive o câncer, né? Então, a gente ter atenção com prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção, é o dia a dia. É tudo no dia a dia. É como você alimenta o seu corpo em tudo, né? Como você alimenta com alimento, como você faz exercícios, como você lida com as suas emoções, como você lida com a sua família. Isso tudo é prevenção. Então, a gente precisa trazer esse olhar para o nosso dia a dia. Porque as campanhas, né, de conscientização, geralmente elas olham muito para essa área de detecção precoce. Detecção precoce. Detecção precoce não é prevenção. A prevenção ela é feita no dia a dia, né? E a detecção precoce, quando ela detecta, é porque já existe uma perda de função, né? Porque você já tem um sintoma. Se você tem um sintoma, você tem perda de função. Se você tem perda de função, você já tem alguma coisa instalada, já tem alguma situação instalada. Então, o ideal é que a gente faça essa prevenção no dia a dia e antes que tenha alguma manifestação. Antes que você, de fato, manifeste alguma coisa. Né? Então, a ideia que a gente quis trazer também, né, com a programação aí do mês, é de trazer esse olhar, né, de que prevenção ela se faz no dia a dia, ter atenção com tudo que o seu corpo te fala, ter a percepção dos sinais e dos sintomas, o que o seu corpo está querendo te falar. Se você sente uma dor de cabeça, isso não é normal, né? Se você sente uma gengiva que sangra, isso não é normal. Então, todas essas questões, elas vão somando com sinais que o seu corpo está te trazendo. E você precisa ouvir esses sinais antes que eles se tornem uma coisa que seja incapacitante, né? Então, acho que a ideia do terreno biológico, de trazer essa visão dos dentes e de trazer a visão da prevenção, vai por aí. Aí queria jogar agora a bola para a Paula trazer a visão dela dentro da visão sistêmica, né? Boa tarde, pessoal. Também quero falar um pouquinho, né, sobre essa visão sistêmica sobre o câncer de mama. Interessante ouvir a Larissa e a Alessandra falarem, porque tem realmente um campo vasto do estudo científico, né? Existem exames. A Larissa pode prescrever a partir de exames de sangue, né? Ver como que estão os níveis de vitamina, enfim. A Alessandra fazer um raio-x, ver se tem ali uma cavitação, como é que está a situação dos dentes. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, né, que é mais a minha área, é muito difícil, a gente trabalha muito com a consciência ativa, com a observação, né, ativa. Você tem que estar muito mais atento aos sinais e sintomas, porque não existem exames, né? Cada indivíduo vai trazer a sua história, cada indivíduo vai trazer a sua questão e não existe a gente pontuar, né? Essa pessoa tem isso, quer dizer que aquela pessoa ali também pode ser que tenha isso. Não vai ser a mesma raiz. A gente tem base, lógico, né, para a gente conseguir dar uma diretriz, uma direção, né, para cada indivíduo, para a gente poder evoluir de alguma forma. Apesar de tudo, somos seres humanos, somos todos muito parecidos, né? Temos umas questões muito parecidas, não é à toa. Então, mas dizer também que o terreno biológico, como a Alessandra falou, ele é muito afetado também pelos equilíbrios emocionais, né? Ter essa observação ampliada, né, de tudo. E que quando nós não expressamos, né, não processamos as emoções de forma adequada,
essas excitações que acumulam no corpo, elas vão se manifestar, podem se manifestar, né, como doenças. Então a gente tem que observar bastante o que acontece no nosso campo emocional, como que está se desenvolvendo. Né? Eu quero pontuar aqui também, antes da gente continuar, porque a gente está no caminho dessas grandes descobertas. Né? Hoje em dia a gente tem muitas opções. Então, muitos estudos, observações, né, do ser humano mesmo. Mas é muito importante avaliar e estudar o indivíduo, a pessoa na sua individualidade, né, para que a gente possa alcançar realmente essa manutenção de saúde. As opções, elas estão aí, elas existem. A gente tem muita opção para a gente, os caminhos estão abertos para você escolher o que você acha melhor para você. Mas o importante é você ter essa cabeça aberta dessa procura, para você encontrar o que funciona para você. É aí que vem todo esse desenvolvimento. É você descobrindo o que para você funciona. Não para Joana, Maria, Joaquina, né? O que para você realmente funciona. Então, essas terapias que a gente fala, as integrativas, né? Como eu trabalho bastante com reiki, constelação familiar, na psicossomática, elas propõem um auxílio nessa caminhada, né? Uma tomar rédea da sua vida e, com isso, da sua saúde, né? E a melhora ou prevenção, ou não deixar que piore. Então, trazendo um pouquinho aqui da psicossomática haitiana, os conflitos emocionais, elas são diretamente ligados ao corpo físico, né? Então, essa linha, ela bate também com a antroposofia, que fala que tudo que a pessoa vive influencia na saúde física. E o seio, nesse caso, é um órgão que está relacionado ao que a mulher está oferecendo para si e para o mundo. Então, a gente tem que observar como que está essa troca, né? Você se sente muito sobrecarregada, está excessivamente se doando ao próximo, está esgotando as suas próprias energias. Como que tá? Faça essa avaliação, né, de como que tá essa sua troca. E a manifestação dessa doença, então, ela estaria relacionada com o equilíbrio, né, entre o tanto de energia que você doa com o tanto de energia que você armazena. Então, essa troca ela é muito importante. A outra visão integrativa que eu gosto de abordar bastante, que é a constelação familiar, que eu trabalho bem ativamente, segundo Bert Hellinger, as doenças são mensageiros, elas são o caminho da cura. E daí a importância de conhecermos e ouvirmos o nosso corpo, como que a gente está, em geral, em tudo. A gente está sempre consciente do que está acontecendo. E é nessa expressão que a gente descobre muitas vezes aquilo que a gente carrega, sem nem a gente saber. Às vezes muitas coisas que acontecem com a nossa vida, nossas sensações, sintomas, a gente sabe que elas estão ali, elas nos incomodam, mas não sabemos a raiz, não sabemos o porquê, né? Muitas vezes a gente leva como vitimismo, culpa, é uma explosão de emoções. A gente às vezes não sabe lidar com isso. Então, o Bert Hellinger diz que a gente carrega a nossa história, né? A gente traz a nossa história com a gente, não a nossa história pessoal, individual, só nós. A gente traz também dos nossos ancestrais, dos nossos pais, avós, né? E gerações passadas, não somente dessa linha direta mãe, avó, né? Mas também tios, primos. É extensiva, a gente é conectado, somos um sistema, né? E a gente observa bastante, a gente não pode dizer, nem dentro da constelação, nem nenhuma terapia, que a razão de ser é essa, né? A gente dá uma sugestão, a gente sugere pela observação, pelos estudos que vêm sendo conduzidos. Então a gente observa bastante dentro da constelação familiar que a questão do câncer de mama ela é bastante relacionada com a figura materna ou com o seu próprio papel da maternidade, né? O papel da mulher dentro do relacionamento, justamente que vem a ser também tem a ver com a parte da antroposofia, né, da psicossomática, que é o do doar, de você não ter esse equilíbrio, né? E então a gente carrega, né, as mulheres têm um papel muito importante, que é o de nutrir, de doar, né, de expressar o feminino. Então, quando isso está afetado de alguma forma, e isso a constelação ela revela, ela traz dentro de um processo de constelação, você consegue revelar o que está por trás disso. É muito individual, não existe aqui a gente falar sobre o que mas sim a gente pode sugerir e falar, vá fazer uma constelação.
faço uma continuação para você entender um pouco melhor o que está acontecendo, né, por trás disso tudo. E é um processo evolutivo, né, e é muito, muito pessoal. E isso, toda essa consciência corporal e emocional, ela é muito importante para a sua manutenção de saúde. Então, a gente traz essas terapias integrativas, né, que, aliás, essas terapias integrativas, muitas delas já foram aprovadas pelo SUS, né, e conforme o Ministério da Saúde, essas práticas, elas cumprem um papel de prevenção, né, de saúde, evitando as doenças, ou até então, evitando que elas se agravem, né? Então, a gente tem que... é importante a gente pontuar isso, né? Que a gente cada vez mais tem essa aceitação porque tem resultado, porque existe ali um viés de, ok, vejo ali uma luz no fim do túnel, tem uma solução, então esse é o caminho. Então a gente está crescendo por esse lado, né? E realmente a intenção da Health 5D é essa, é conectar esses profissionais, né? Que têm essa visão de saúde integrativa, essas pessoas que procuram expandir o máximo possível, né? Essa possibilidade de uma saúde mais plena, né? E a gente expandir também esse conceito de saúde integrativa, que é o que a gente acredita ser o caminho no momento, né? Acho que essa aí é a nossa visão. Então, pelo câncer de mama, vale a pena a gente frisar que a procura dessas terapias integrativas, elas vão te trazer, elas vão te levar para um caminho de autoconhecimento tão profundo em que você não vai somente descobrir, né, o que está acontecendo por trás desse câncer de mama, mas também vai conseguir te direcionar para um futuro, para um presente, um futuro bem mais adequado ao que você poderia e deveria estar vivendo, né? Então a gente olha para esse lado do câncer de mama, mas se a gente olhar para a parte sistêmica, está tudo interligado, né? Ali é um viés, ali é um ponto, é um foco. E uma coisa interessante que você está falando, Paula, é que dentro dessas diretrizes, né, de prevenção de câncer de mama, que se fala da alimentação, que se fala de atividade física, se fala também como prevenção à amamentação. Então, mulheres que amamentam mais, que têm oportunidade de amamentar, ou seja, mulheres que nutrem, que que são nutrem, mães. que têm filhos, né, que têm oportunidade de engravidar e de amamentar, são mulheres que também têm, como estatística, menor risco de desenvolver câncer de mama. Então, vai bastante de encontro com o que você está falando, dessa ligação com o feminino, com a maternidade, né? Então, você vê que É uma aceitação, né? É como se você aceita o caminho da vida, né? De passar a vida para frente. Você está ali nutrindo aquele ser e você está é como se você estivesse incluindo, né? Aquele ser e aquele sistema. Você passa para frente aquela vida, né? E muitas vezes a mulher tem questões com a mãe, tem rivalidades, tem ressentimentos, né? E não somente com a mãe, mas tem dentro do seu sistema. E isso às vezes traz a mulher, a não querer ter filho. Às vezes até inconsciente. É uma coisa, não é que eu não quero porque eu não quero continuar esse sistema. Eu não quero porque eu não tenho vontade de ser mãe. Né? Mas por trás desse não ter vontade de ser mãe, tem uma vontade de realmente acabar com esse sistema, porque alguma coisa ali não está legal. Então, vai muito disso, né? Da gente, essa trava, ele é um bloqueio energético. E esse bloqueio energético vai de encontro com a área da mama, que é um órgão que a gente diz de energia feminina, né? Então, tem toda essa ligação, né, energética, fisiológica, mental, emocional, espiritual, tem toda uma conexão aqui, então é interessantíssimo a gente fazer essa abordagem, porque quando existe uma questão dessa, olhe por todos os ângulos, porque a resposta não vai estar em um setor, ele vai estar num conjunto de setores, e aí você vai ter realmente uma solução ampla e eficaz, e duradoura, né? É o que a gente quer esse tipo de saúde. Né? Então, acho que é o que a gente se propõe aqui a oferecer, né? As pessoas que estão com a gente. Eu vou acrescentar aqui uma coisa que geralmente quando se faz o tratamento, né? O que é o tratamento para o câncer de mama? Você elimina um tumor, né? Esse tumor é eliminado. Só que as causas não são eliminadas. Né? Muitas vezes a pessoa continua, às vezes, com uma alimentação desregrada, ela continua com aquele
vou botar o dente, mas assim, não tem uma relação de causa e efeito, mas a gente tem, né, ainda segue com a crença, segue com o problema da família, segue com aquelas coisas todas. Então, é possível que em seguida tenha uma recidiva, ou que você tenha uma metástase, porque aquilo era só um sintoma. Aquilo era mais um dos sintomas, né, de um sistema que está muito bagunçado. Então, a nossa ideia, né, até com a HELF 5D, é que a gente consiga olhar todas as questões por outro ângulo além do físico, né? Que a gente consiga trazer essa abordagem para uma prática nossa diária, né? De que estou com uma dor de cabeça, mas será que foi alguma coisa que eu comi? Não, estou estressada, foi um pensamento. O que foi? Porque não necessariamente é uma coisa no físico, né? Uma dor de cabeça não necessariamente é porque você bateu a cabeça e está doendo, né? Então, por que as outras questões haveriam de ser? Então, que a gente estimule esse pensamento e não somente nas pessoas. A gente vê muita procura pelas integrativas em pessoas que já estão doentes, já estão desacreditadas da medicina tradicional. Aí ela vai lá e busca. Mas a ideia é que realmente a gente traga isso para um cotidiano, né? Para essa avaliação. Então, eu fico muito feliz de... Ontem eu recebi uma paciente e ela me colocou exatamente isso. Não, eu tive uma gastroenterite, mas eu já comecei a pensar, mas o que aconteceu antes não foi o que eu comi. Qual foi o pensamento que eu tive? Então, isso já é muito gratificante, né? Nossa, de você ver de ter uma busca, né? De você ter uma... E a palavra certa até disso é o acolhimento, é você acolher aquele sintoma, né? É seu, é você, né? Você está ali vivenciando aquilo, né? Então, você olha com um olhar até de fora, né? Deixa eu observar esse ser. E o que está acontecendo dentro desse corpo, né? E avaliar todos esses fatores. Sim, né? E você tem responsabilidade, né? Você traz a autorresponsabilidade e você não fica dependente tanto que o outro te traga o bem-estar. A solução. Né? A solução e o bem-estar. Na verdade, o que as pessoas querem é que o outro traga a solução. A solução, a cura, você a solução. Tem que me consertar, né? Você tem que me remediar. Então, na verdade, está tudo lá dentro. Mas isso vai muito de encontro... Isso vai muito de encontro com a nossa... uma questão que o ser humano tem, né? Acho que até em geral, a dificuldade de crescer, a dificuldade de virar adulto, onde a responsabilidade é do adulto, né? A gente fica muito na criança, e a criança que é a ferida, né? A criança que carrega muito dessas nossas... os traumas e esses conceitos, né? Que foram guardados lá atrás por questões que aconteceram, né? Que não foram bem vistas por essa criança, esse é o adulto que quer que o outro conserte, esse é o adulto que quer que o outro resolva. Então a gente tem que observar por esse lado também, né? O quanto que a gente está disposto a crescer e a realmente tomar a rédea da nossa vida. É isso, muito legal. Muito bom. Então, resumindo, a gente olha para todos os lados, não é só porque é o câncer de mama, ou porque é um outro tipo de câncer, ou porque é uma outra doença, né? Mas qualquer dor, né? Qualquer dor que você tenha, ela deve ser examinada por mais de uma lente, vamos dizer assim. Multi-olhada, né? Multi-enxergada, porque assim a gente vai ter mais chance de ter uma qualidade de vida melhor, com menos sofrimento, né? Com mais bem-estar, com mais disposição, enfim. Então, tudo que faz parte, desde o físico até o emocional, espiritual, social, com quem a gente anda, né? Quais as relações, como você falou, né, Paulo? Relação com a mãe, né? Em relação aí ao câncer de mama também. Então, toda essa parte é um todo, não é uma parte, né? É tudo um todo. Não tem nada isolado, né? Nem mesmo aquele que tem uma tendência genética, né? Sim. Nem mesmo que tenha, minha mãe teve, minha avó teve, eu vou ter, não. Isso também pode ser mudado, né? Então, tudo deve ser olhado desse olhar mais amplo. Sim. Exatamente. Essa parte da genética foi importante você ter falado, porque muitas pessoas têm esse olhar como se a genética fosse um fator muito determinante, né? E, na verdade, ele vai depender de fatores ambientais, dos fatores emocionais,
Então a gente precisa, essas pessoas sim também, quando tem o histórico, elas precisam estar realmente muito antenadas a todos esses fatores. Não que as outras Conectadas sistemicamente, né? mas Ela já vem. porque já estão conectadas sistemicamente. Então, muito bom. Então, hoje a gente fez um papo integrativo mais breve, né? Mas eu acho que foi bem interessante. Então, acho que a gente pode encerrar, mas antes de encerrar, eu quero de novo fazer o convite para quem ainda não se cadastrou no nosso site, que possa se cadastrar, ou como cliente, se você gosta dessa abordagem, se você procura por profissionais de saúde integrativa, então lá você vai encontrar vários profissionais. E o profissional de saúde integrativa também pode se cadastrar, colocar os seus dados de atuação profissional. A gente pede que as pessoas cadastrem também uma foto. E aquelas pessoas, aqueles profissionais que têm interesse em um dia divulgar o seu trabalho numa live conosco, podem mandar também a sugestão via direct aqui no Instagram. E a gente vai analisar e a gente vai marcar essa live para poder cada vez mais expandir a divulgação da saúde integrativa, expandir essa consciência, né, de bem-estar, de saúde, de qualidade de vida. E temos novidades por aí, né? Já já a gente vai estar promovendo os workshops, os cursos, para os profissionais de saúde também que tiverem interesse, né? Eu vou trazer mais um lembrete. Se quem estiver nos assistindo pelo YouTube, dá uma chegadinha no Instagram, no feed do Instagram desse mês, que a gente trouxe mais esmiuçado essa visão da prevenção, né, dentro do corpo físico, corpo mental, espiritual, social. A gente trouxe aí mais conteúdo sobre isso. Então, acho que vale a pena chegar no Instagram para saber um pouco mais do feed, tá bom? É isso aí. É isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigada, gratidão por quem assistiu aqui, ficou com a gente até o final e também por quem ainda vai assistir. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.